A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Face Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 9, comentaremos a lição o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo de número 11. Então vamos iniciar nossa lição de número 9. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, meus amados irmãos, nesta lição de hoje nós iremos comentar um pouco sobre o batismo. No caso aqui, o batismo em águas, que é a primeira ordenança da igreja. Então, nesta lição, no próximo domingo, iremos falar das duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja. A primeira, que nós vamos comentar hoje, que é o batismo em águas. E semana que vem vamos falar sobre a ceia do Senhor. Então, fazendo parte dessa introdução que nós estamos falando aqui, nós vamos perceber ao longo das Sagradas Escrituras que o batismo em águas é uma ordenança de Deus. E antes mesmo de Cristo começar seu ministério público, nós percebemos e vemos pelas Sagradas Escrituras que teve um homem que recebeu uma ordem de Deus de batizar as pessoas nas águas. E esse homem foi João Batista, porque João fala, isso está no livro de João, no capítulo 1, agora o versículo é o 33, João 1, capítulo 33, fala sobre isso. João Batista falando. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vir descer e repousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Mas observe na primeira parte do versículo. Eu não o conhecia. João falando de Cristo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, ou seja, Cristo, antes de aparecer para ser batizado por João, João já tinha recebido uma ordem antes de Cristo começar seu ministério público, que era o quê? De batizar com água, ou seja, Deus já estava neste negócio aqui, que foi uma ordenança, transformou-se numa ordenança, que Cristo que deu essa ordem. A gente vai ver isso ao longo desta lição. Então nós temos que entender que João não batizava a qualquer um e nem a todos, se você perceber. Mas antes do batismo, a pessoa era levada a confessar e arrepender-se. Por quê? Porque o batismo que João pregava, ele tinha um requisito, que era o arrependimento. E que este era preparatório, era um batismo preparatório. Então, meu irmão, o que temos que entender é justamente isto. O autor vai iniciar a lição falando sobre pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento. Ou seja, aqui vai ver a origem do erro. Por quê? Porque há linhas dentro do protestantismo que tem o batismo não como uma ordenança, mas sim como um sacramento. E no Novo Testamento, isto não é condizente com as palavras que foram deixadas por Deus para a humanidade, para que leamos e a compreendamos. Então, o Novo Testamento mostra que o batismo, ele não aparece como um sacramento. E isto é de suma importância. Por quê? Porque sacramento, meu irmão, é justamente como se um sinal sagrado, como o autor coloca, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, no entendimento dessas pessoas, o sacramento é uma graça de Deus, é como se fosse um requisito à salvação, quando na verdade não é.
o batismo em águas, ela é uma ordenança. Isso tem que ficar claro. Ao longo da história da igreja, houve pessoas que defenderam o batismo como sacramento? Tem. E o primeiro dele foi Tertuliano. Tertuliano via o batismo como um sacramento. E via além mais do que isso, via como um tipo de juramento que o cristão fazia. E assim isso tomou de empréstimo seu sentido sacramentalista em relação ao batismo. Aí quando chega na era medieval, a crença do batismo como um sacramento vai ganhar novas nuances. E isso vai acontecer justamente nos textos dos debates que Agostinho vai ter com os donatistas e os pelagianos, porque Agostinho ele acreditava, um erro no caso, acreditava que o batismo concedia graça a quem era conferido, independentemente de quem realizasse o rito. Então, no entendimento dele, um herege, o pecador, ele podia realizar o batismo. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, hoje quem é que batiza na nossa igreja? O pastor. Os pastores, os líderes. Para Agostinho, o batizador independia. Por quê? Porque não iria retirar sua validade. Porque o sacramento ele opera por sua própria natureza, ele falava. E sua validade nada depende da fé do recipiente. Basta que não haja impedimento da sua parte. Então era uma compreensão errônea que tinha sobre o batismo em águas. O batismo em água ela é uma ordenança, ela não fornece graça, ela não transforma as pessoas. É apenas uma ordenança de Cristo com essa representação simbólica que nós vamos falar também à frente sobre estes significados. O subtópico 2 vai falar: o batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. O autor deixa de forma clara aqui o que Cristo falou em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe que no batismo não há nenhum misticismo, não há nenhum poder mágico por trás disso. Não há, meu irmão, um poder de transmitir graça, de querer transmitir uma graça que leva o homem para a salvação. Não é isso. O ensino bíblico mostra o batismo justamente como uma ordenança que foi dada por Cristo, e esta ordenança para ser executada é para aquele que creu, para aquele que já nasceu de novo, para aquele que já faz parte do corpo invisível de Cristo, que já faz parte da sua igreja. É fazer discípulos de todas as nações, ou seja, tem que ser primeiro discípulo, ou seja, estar seguindo os caminhos de Cristo, estar seguindo os passos de Cristo, e só assim a pessoa que já professa Cristo vai fazer este ato como ato simbólico. Nós vamos falar disso lá na frente também mais esmiuçado, mas neste primeiro momento nós temos que entender que o batismo ele não dá graça para a salvação. Ele não tem nenhum poder espiritual, vamos falar assim, que vai trazer renovação, seja para a mente da pessoa ou seja para o corpo da pessoa. Mas o batismo é apenas uma ordenança de Cristo. É um ato simbólico, um ato público de que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. O autor vai encerrar o primeiro tópico falando sobre o batismo deve ser administrado em adultos. Porque juntamente com o erro lá que já se tinha sobre o batismo como sacramento, também surgiu esta outra forma errônea de executar, de efetuar o batismo, que é com muitos começaram agora a batizar crianças. Hoje, inclusive, tem igrejas evangélicas que batizam crianças. Isto não tem base bíblica nenhuma, porque isso é um desdobramento justamente da teoria sacramentalista agostiniana. Isso acontece no batismo infantil justamente por isso, que é o desdobramento de pessoas que entendem o batismo como um sacramento. Então convém dizer, meu irmão, em primeiro lugar,
que o batismo infantil ele não é um ensino do Novo Testamento. Na Idade Média é que Agostinho novamente vai defender com fervor o batismo de criança. Isso aconteceu com seus conflitos com os pelagianos ali na época. Então, meu irmão, o que aconteceu? Um pouco de história eclesiástica para os irmãos conhecer da onde surgiu o batismo infantil. Nós falamos que isso surgiu no início da Idade Média com Agostinho, bispo de Hipona, que ele vai defender o batismo de crianças. E isso surgiu justamente dos seus debates, das suas conflitos com os pelagianos. Por quê? Porque Celésio, que era discípulo de Pelágio, ele acreditava, observe, nós não estamos falando que os pelagianos estão certos na sua doutrina quanto ao pecado original, não estamos falando isso, nós estamos falando como surgiu esta doutrina de batizar crianças dentro do seio da igreja, tanto católica quanto algumas protestantes na atualidade. Então, Celésio, discípulo de Pelágio, ele acreditava que o pecado de Adão só prejudicou o próprio Adão e a mais ninguém. Da mesma forma, defendia que as crianças recém-nascidas eram iguais a Adão antes da queda. Isto é, entendimento de Celésio, que o homem, quando nasce, ele não tem pecado. Ou seja, o homem, quando nasce, na visão de Celésio, é que, como ele nasceu, como o pecado é só inerente a Adão, e quando a criança nasce, ela nasce sem pecado, ou seja, não tinha pecado. Então, o que Celésio falou? Que as crianças poderiam sim ser batizadas, mas não por conta do pecado cometido, costumeiro dos seres humanos, mas pelo pecado original, que elas não haviam herdado. Então esta era a visão de Celésio. Esta era a visão. Já por outro lado, Agostinho defendia que a igreja deveria batizar as crianças para a remissão dos pecados, não de fato dos pecados que elas cometeram, imitando o exemplo do primeiro pecador, mas dos pecados que contraíram por seu próprio nascimento, dada a corrupção da sua origem. A argumentação muda de um para o outro, mas o ato errôneo do batismo de criança é defendido pelos dois. Então, o que Celésio defendia, meu irmão, era que as crianças elas poderiam ser batizadas sim, porque elas nasceram sem pecados. Então, elas não têm pecado original para ser perdoado. Então, por isso ela pode ser batizada. Ela não tem pecado, pode ser batizada. Já Agostinho não. Agostinho dizia que as crianças ela têm que ser batizadas para a remissão dos pecados. Mas não de fato os pecados que elas cometeram, mas dos pecados que contraíram por seu próprio nascimento, dada a corrupção de sua origem. Ou seja, Agostinho dizia que as crianças têm que ser batizadas porque elas nascem com o pecado original, já nascem sem pecado. E Celésio batizava não porque ele acreditava que as crianças nasciam em pecado original, mas que nasciam sem pecado. Então, em outras palavras, as crianças, nessas visões, deveriam ser batizadas para livrarem-se do pecado original, na visão de Agostinho, no caso. Então, observe que Agostinho insistia que o batismo significava remissão de pecados. E como ele entendia que os infantes e as crianças carregavam o pecado original, o batismo era a única forma segura de removê-los. Então, isso era o que estava na mentalidade dessas pessoas, mostrando que o batismo tinha que ser efetuado em criança. Mas não é isso que as Sagradas Escrituras nos mostra. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras vai nos mostrar, e isso surge justamente com os chamados anabatistas. Esses anabatistas eram o que ensinava que o batismo infantil não pode ser executado, não deve ser executado. Então eles foram os primeiros a falar que o batismo é para adultos. Quem foram os primeiros a defender que batizar adultos é bíblico? Foram os anabatistas. E quando eles chegaram com este ensinamento no século XVI, eles romperam de vez o seu relacionamento com o catolicismo, mas também
com os reformadores protestantes do século XVI, que até a doutrina hoje reformada, as igrejas reformadas hoje, elas batizam crianças. Batizam crianças. E isso, meu irmão, a gente compreende pelas Sagradas Escrituras que não é bíblico. Por quê? Porque o batismo é para adultos. E por que nós falamos isso? Que o batismo ele é para adulto. Primeiro, porque não há justificativa bíblica nenhuma para a prática do batismo infantil. Segundo, não havia um único relato no Novo Testamento mostrando a prática do batismo infantil. Terceiro, se o batismo era um sinal de iniciação, isto é, o recebimento do Espírito, início da fé, início de uma nova vida, como defendia Zwinglio, ele deveria ser imediatamente suspenso, já que nenhum desses requisitos é cumprido numa criança. Então, meu irmão, a defesa do batismo infantil, que também pode ser chamado de pedobatismo, quando os irmãos ouvem pedobatismo, é a defesa do batismo infantil. Então, essa defesa, os pedobatistas, acabou criando uma teologia em favor dele. Assim, alguns textos e prática do Novo Testamento, onde supostamente há uma justificativa para essa prática, não são invocados. A palavra de Deus nos mostra que os adeptos do batismo infantil não usam as escrituras de forma correta, a interpretação é de forma errada. E eles usam a Bíblia, porque são pessoas que estudam a Bíblia e vai usar a Bíblia para defender seu ponto de vista. E isso tem que ficar bem claro para que possamos compreender que não é isso que a Bíblia fala. Eles usam o texto de Colossenses, né, capítulo 2, versículo 11, capítulo 12, versículo 1. Fala assim, no qual Cristo também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão nos despojos do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, o que os pedobatistas afirmam, aqueles que defendem que as crianças têm que ser batizadas argumentam que se o batismo é a circuncisão do Novo Testamento, essa circuncisão era realizada nas crianças. Então o batismo também deve ser realizado nas crianças. Isso é o entendimento que eles dizem. Mas isso mesmo está muito longe de provar que o Novo Testamento ensina que crianças devem ser batizadas. Isso não está condizente com a palavra de Deus, por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo, o texto não diz nada sobre batizar as crianças. E qualquer conclusão em contrário será estritamente uma interferência especulativa deles. Segundo, somente os homens eles eram circuncidados no Antigo Testamento. Os adeptos do batismo na infância, obviamente, também batizam as mulheres. Não batizam as mulheres? Batizam. Não batizam as crianças meninas? Batizam. Então, portanto, esse argumento, meu irmão, além de ser fraco, ele também é inconsistente. E terceiro, esse texto, como tantos outros do Novo Testamento, vai mencionar que a fé é o meio pelo qual alguém é salvo. A fé é o único meio pelo qual alguém é salvo, meu irmão. Então, meu irmão, as crianças, ela não têm idade suficiente para crer, não tem idade suficiente para ter fé. Então, isso que fica claro nas Sagradas Escrituras. Aquele que crê e for batizado, o primeiro requisito para o batismo é crer, é ter fé, é ter nascido de novo, ou seja, ter a capacidade cognitiva de saber escolher, de saber tomar a sua própria decisão. Então, meu irmão, em nenhuma passagem do texto que eles citam, nem das Sagradas Escrituras, crianças eram batizadas. Isso é mera suposição. Aí eles vão usar outros textos também, meu irmão, não para sobre esses não. Ele fala que existem provas em algumas passagens de que havia envolvimento de crianças no batismo. Aí ele vai falar, o carcereiro lá,
em Atos capítulo 16, o carcereiro de Filipe fala o que é a palavra, que crê no Senhor Jesus Cristo serás salvo tu e tua casa. Aí Lucas termina falando que com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo também batizou a família de Estéfanas, na qual está claro que não havia criança, porque ficamos sabendo depois que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Dos santos. Então, esses argumentos de falar que existe passagem do Novo Testamento que criança era batizada, não está falando sobre isso. Não existe prova de que criança estava envolvida, nem ali na família do carcereiro de Filipos, nem quando Paulo batiza a família de Estéfana. Isso fica claro também no texto mais à frente. E também sobre a família de Lídia, que era claramente uma mulher de posses. E a Bíblia fala que ela tinha a sua própria casa, ou seja, era uma mulher solteira, era uma mulher virtuosa e não tinha filhos. E como era uma mulher solteira e virtuosa, ela não tinha filhos, ela dedicava-se ao comércio. E é claro que ela possuía servos, então a sua casa está se referindo aos servos. O que a gente tem que entender, meu irmão, é que as Sagradas Escrituras, isso é muito claro, a gente fica falando aqui muito para os irmãos compreenderem e ir abrindo a mente quanto a essa situação, é que a Bíblia em lugar nenhum fala que crianças são batizadas. A Bíblia em lugar nenhum mostra crianças sendo batizadas. O que a Bíblia mostra é que aquele que passou pelo batismo foram aqueles que creram, que tenham a consciência cognitiva. Então os infantes, as crianças recém-nascidas, elas não são batizadas justamente por quê? Porque a Bíblia determinou com as suas palavras que o requisito é crer. O requisito é crer. Por isso, quando João batizou, o requisito para participar do batismo de João Batista era de se arrepender. O batismo de arrependimento. Então, para ter arrependimento, eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter condição moral de saber fazer escolhas. O tópico 2 da lição, o autor vai falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. O primeiro tópico vai falar sobre símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre isto, que o batismo, ele é um símbolo. É uma simbologia da união do crente com Cristo. E essa união se deu pela morte de Cristo. Porque Cristo, quando ressuscita, ele concede ao ser humano essa reconciliação para com Deus. Então, essa verdade é o que é ensinada nas Sagradas Escrituras. Então, vai mostrar justamente que esse ato de quando o homem é mergulhado nas águas e ele emerge da água, a via em que havia submerso, vai mostrar justamente essa identificação que ele tem para com a ressurreição de Cristo, ou seja, morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. E é isto que é afirmado, sepultados com ele, com quem? Com Cristo no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então isto está mostrando o simbolismo que o batismo em águas tem, que a velha natureza ela morreu e agora nós entramos em uma nova vida em Cristo, para viver para Ele e viver com Ele eternamente, porque aquilo ali foi o símbolo, não que transmitiu graça, não que transmitiu poder, que transmitiu alguma essência, não, mas é um simbolismo, um ato público. O subtópico 2, o autor vai falar sobre o propósito do batismo, testemunho público da fé. E o propósito é justamente este, é mostrar para o mundo que aquela pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. Então, o crente, quando ele nasce em Cristo, automaticamente ele é inserido no corpo de Cristo. E a pessoa que vai passar por esse testemunho público da fé cristã, ela tem que ter essa convicção, ela tem que ter essa consciência de fé, que ela está abraçando a Cristo agora verdadeiramente, porque ela está mostrando para o mundo que a fé que ela agora está seguindo, a fé que ela está agora trilhando, ela agora está fazendo aquele ato público de simbolismo, aquele ato público de confissão pública, de testemunho público de que
Morri para o mundo, para as coisas deste mundo, e agora eu vivo unicamente e exclusivo para Deus. Então o batismo, ele é para salvos, e salvos convertidos, e que estão dispostos a servir e seguir a Jesus. O terceiro subtópico vai falar sobre não há espaço para indecisão. Não há espaço para indecisão. É o que nós estamos falando ao longo desta lição. O batismo é para aquelas pessoas que tomaram a decisão em Cristo e têm convicção do que está seguindo. Tem convicção a quem está servindo. Que tem convicção da fé que abraçou. Tem que ter convicção. Tem que compreender, meu irmão, que a Bíblia vai nos mostrar que agora, quando o homem morre para o mundo e nasce para Deus, isso já deve estar acontecendo antes do batismo em águas. Porque os tempos agora, no tempo que nós temos, falando da nossa realidade presente, para descer águas batismais, normalmente o crente que se converte ou o crente que quer passar pelas águas batismais, em muitos lugares ele passa por um período de discipulado para aprender as doutrinas fundamentais da fé cristã, ou seja, os alicerces, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é firmada na pedra principal de esquina, que é Cristo, ou seja, ele começa agora a amadurecer na fé. E esse amadurecimento vai fazer com que a pessoa entenda e tenha compromisso e compreenda que ele é crente, ele é salvo, ele é uma nova criatura antes mesmo de passar pelas águas batismais. Porque as águas batismais, elas são um testemunho público do crente que já é salvo e já segue os preceitos de Cristo. Por isso, quem está indeciso não deve se precipitar em batizar-se. Por quê? Porque ainda não tem identidade cristã. É como se o DNA de Cristo parece que ainda não o atingiu profundamente para ele compreender a importância da ordenança. O terceiro e último tópico, tu vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitariana do batismo. Aqui neste ponto vai falar sobre em quem é batizado o homem. Você que é batizado, que já assistiu, presenciou o batismo, você vai compreender e entender que a forma é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. O que isso que fala? Isso é a forma trinitária do batismo cristão. Isso é a forma. Por quê? Esse texto cita as três pessoas da Trindade, minha irmã. Essa é a forma. Pai, Filho e Espírito. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem alguns lugares que a Bíblia fala que eles eram batizados em nome de Jesus. Está mostrando ali que a autoridade daquele batismo ali foi por Cristo. Por isso, Paulo, quando chega em Éfeso, aqueles discípulos eles tinham sido batizados no batismo de João, que era batismo de arrependimento, de iniciação, e Paulo os batiza novamente, porque agora é o batismo que foi ordenado por Cristo. O batismo que simboliza a nova criatura, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova mentalidade. E isso é coisas que tem que ser entendida. A autoridade do batismo é em nome de Jesus, sim, porque foi a ordenança de Cristo. Mas a fórmula trinitária do batismo, a fórmula a ser seguida no evento do batismo é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tópico 2, subtópico 2, vai falar sobre a fórmula herética do batismo, que é essa que eu falei agora para os irmãos, que é o que é pregado pelo unicismo, né, que é batizar apenas no nome de Jesus, quando a Bíblia não dá suporte com relação a essa prática, porque esse texto eles não negam a forma trinitária, os textos que eles citam, né, Atos 2, 38, 19, 5, nem tampouco negam a trindade, porque o que está dizendo nesses textos aqui é justamente isso que eu falei para os irmãos, é na autoridade do nome de Jesus. Esse batismo é feito na autoridade do nome de Jesus, porque foi Jesus que ordenou. Foi Cristo que ordenou.
É aquilo que ele fez, é aquilo que ele ensinou, então é Cristo que ordenou, então é a autoridade sim do nome de Jesus. Mas a fórmula do batismo é a trinitariana. Em nome do Pai, do Filho e do batismo. Agora, qual o método bíblico de batismo? É o último subtópico, é por imersão. O imersão é mergulho dentro da água. Não é por aspersão, joga água na cabeça, não. Nem por efusão, não. É por imersão, mergulhar. Por que nós falamos isso? Porque é isso que a Bíblia nos mostra, meu irmão. Os batismos que nós vemos nas Sagradas Escrituras, eles nos remetem justamente a isso. E são muitos textos que mostram o batismo por imersão. João, quando estava batizando no Rio Jordão, em Marcos 1,5, fala como que o povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. É porque quando a gente vai fazer análise do nosso texto em português, a gente perde muitas vezes a essência do texto grego. Aqui está falando no, é dentro de. É dentro do rio. Então é por imersão, por imersão. Jesus, quando foi batizado, Marcos 1,10 fala como? Que Jesus saiu da água. Então ele estava dentro da água, por imersão. Aonde João batizava havia muita água. Por quê? Porque é por imersão. O batismo ele não é realizado, meu irmão, jogando água na cabecinha. Não, é por imersão. É morto. Da ideia de ser enterrado e nascido, reviver, surgir novamente. Por isso que é por imersão. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9, a qual comentamos a lição o batismo, a primeira ordenança da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.